Olá, defensor! Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Vamos dar início aqui ao nosso módulo. Estou com o meu computador aberto aqui para a gente ir balizando o nosso estudo. E a aula de agora nós vamos falar de legítima defesa. Fazer um conceito aí do que é legítima defesa, uma análise, para você entender como funciona, tá ok? Então eu vou intercalar aqui, olhando um pouco para você, um pouco para o computador, para não me perder, senão a gente acaba falando demais. Mas o importante é se manter no tema e ficar aí seguindo a sequência lógica para que possa ser bem produtivo e prático para você, tá bom? Então, sem delongas, vamos começar aqui falando de legítima defesa. A legítima defesa está prevista na nossa lei, está prevista no Código Penal. Tenho aberto aqui, é o Decreto-Lei número 2.848, de 7 de dezembro de quando? 1940. Não é nada muito novo, é lógico que com o passar do tempo vai tendo atualizações, mas ele já existe, o Código Penal, desde 1940. E nós temos aqui alguns artigos interessantes para a gente tratar, para se falar de legítima defesa. Eu quero começar comentando com você o artigo 1º do Código Penal. O artigo 1º fala assim: não há crime sem lei anterior que o defina, não apenas sem prévia cominação legal. O que está dizendo aqui? Qual o primeiro artigo do Código Penal? Que para existir um crime tem que estar definido em lei. Se não estiver em lei, não existe crime. Se a lei não trata exatamente daquele assunto, não existe crime. Tá? O assalto, a mão armada e os outros crimes aí que a gente está suscetível na rua, uma violência ou qualquer outra coisa, estão previstas em lei. E a lei também a lei também prevê algumas excludentes, que é o caso da legítima defesa, que é quando você pode se defender, porventura essa sua defesa pode causar um dano a terceiro, mas em questão de defesa existe essa excludente, não há crime. A própria lei já define que a legítima defesa não é crime. Então você pode aplicar sim a legítima defesa com segurança. Você pode se defender com segurança que você não estará cometendo crime. Vamos pular aqui para o artigo 4º, antes da gente entrar especificamente em legítima defesa, só para a gente fazer uma boa introdução aqui. O artigo 4º do Código Penal fala assim: considera-se praticado crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. O que isso aqui interessa para a gente? É o seguinte: vamos imaginar que você foi abordado por um assaltante e você estava armado, você reagiu ao assalto e você acabou disparando alguns tiros para se defender e esse assaltante foi baleado e foi parar no hospital, ok? Vai ser feito o boletim de ocorrência e vai ser lá determinado que você agiu em legítima defesa e que houve ferimentos na defesa. E esse é o momento exato em que vai ficar configurada a ação. A segunda parte do parágrafo aqui do artigo fala assim: ainda que outro seja o momento do resultado. O que acontece? Se esse assaltante, se esse marginal que tentou uma violência contra você e você foi se defender, se depois de alguns dias ele vier a falecer por conta... Esse é o meu cachorro, vocês ouviram ele, o meu companheiro que fica aqui do meu lado, acho que estão vendo no cantinho da tela, né? Passou aí. O que acontece? Se essa vítima, se esse assaltante, a vítima é você, né? Se esse assaltante vier a falecer pelos disparos que você realizou com arma de fogo, 2, 3 dias depois do ato, quando já foi registrado o ato de legítima defesa, você não responde por esse homicídio. Você vai estar respondendo, você vai estar num processo aí de legítima defesa, né? É claro que você vai ter que visitar aí o fórum, talvez, mas essa é simplesmente uma burocracia legal. Uma vez que você agiu em legítima defesa, está garantido o seu direito, é apenas um procedimento legal aí para se encerrar toda a investigação, se encerrar todo o processo e você sairá tranquilamente ileso por ter garantido o seu direito, tá? Mesmo que depois do acontecido essa pessoa venha a falecer ou venha ficar com alguma sequela, você está livre de qualquer repreensão ou de qualquer acusação
consequente a isso, desde que seja no momento do ato configurado a legítima defesa. Artigo 4º, considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, certo? Então, se no momento que você realizou os disparos para se defender, foi definido que aquilo era uma legítima defesa, então aquele ato não foi considerado crime. Então, qualquer coisa que venha decorrer daquele ato, você está garantido pela legítima defesa. Não vai se tornar crime após. Vamos imaginar a situação, você se defendeu, atirou lá no sem vergonha, no meliante, e ele foi hospitalizado, você foi até a delegacia, o delegado concluiu que foi uma legítima defesa, isso se encaminhou para o fórum, o juiz entendeu que realmente foi legítima defesa e está encerrado o caso. Você está tranquilo aí, agiu em legítima defesa, não há crime nenhum, está tudo ok. Dias depois, essa pessoa vem sofrer alguma incapacitação ou venha entrar em óbito, você não é mais responsável. Isso não te atinge mais, porque já foi encerrado esse processo de legítima defesa. Tá? No momento do ato, já foi registrado pelo delegado e aí finalizado em juízo no fórum que foi uma legítima defesa. Tá bom? Só para você entender, porque fica muitas dúvidas. Vai que eu vou agir em legítima defesa e, consequentemente, possa ter um desdobramento. Não. Se você entrou em legítima defesa e foi configurado pelo delegado, e foi configurado aí pelo fórum, que foi legítima defesa, está isento de qualquer consequência que venha acontecer após o ato, tá bom? Bom, agora entrando aqui mais especificamente no tema, artigo 23, é muito interessante aqui esse artigo 23. Ele diz assim, não há crime quando a gente pratica o fato, primeiro, em estado de necessidade, segundo, em legítima defesa, e terceiro, em estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular de direito. Para a gente aqui no momento mais interessante, aqui é o primeiro e o segundo ponto, que diz em estado de necessidade. O que vem a ser o estado de necessidade? Se você está sofrendo uma agressão, você precisa se defender. Então, qualquer meio que você use para se defender naquela ação, naquele estado de necessidade, algo precisa ser feito. Você não pode ser penalizado por isso. Uma situação muito interessante aqui é a seguinte, vamos imaginar que alguém na tua casa possui uma arma de fogo. Não é você, a arma não é sua, mas alguém na tua casa possui uma arma de fogo. E acaba você estando na casa com essa pessoa ou não, a arma está lá na casa, como essa pessoa mora, vamos por um exemplo aí, seja sua esposa, ela tem uma arma de fogo registrada no nome dela, ela é uma atiradora ou ela tem um porte de arma pela Polícia Federal para defesa e está registrado no nome dela. Só que alguém invade sua casa à noite e você é o primeiro a levantar, você vai lá, pega essa arma que não está no seu nome e pratica legítima defesa contra esses assaltantes. Aí a pergunta que fica, o fato da arma não ser minha, eu não ter o direito de usá-la, se a arma não é sua, você não pode usá-la. Mas como eles estavam assaltando a sua casa e você foi o primeiro a enfrentar aquela situação, o primeiro a acordar e ter que desenvolver alguma ação aí de defesa, você agiu em estado de necessidade, tá? Não existe nesse caso aí porte ilegal de arma ou disparo ilegal, não existe, porque foi uma situação de necessidade. A arma pode ser sua, pode não ser sua. Isso ocorre também se você estiver na rua. Vamos colocar uma outra situação, você está ali com a sua esposa na rua, ela tem um porte de arma, ela está armada. Só que por algum momento, por alguma situação, ela não pode reagir, ela está impedida de reagir, ou situação simples, ela pode estar presa pelo cinto de segurança, não consegue soltar o cinto. Você, na tentativa aí de uma legítima defesa, você pega a arma de porte dela e você efetua a defesa. Você também está agindo em caso de necessidade, você pode sim fazer isso. É claro que vai ser levado à delegacia, vai ser explicada toda a situação, mas você entra sim em estado de necessidade. Então você pode agir com uma arma de fogo, mesmo essa arma não sendo sua. Você pode usar os meios que você tiver no momento para se defender e para defender outros que estejam com você. Mesmo que aquela ferramenta, pode ser
uma arma ou qualquer outra coisa não seja de propriedade sua, mas em estado de necessidade, não há crime. E o segundo item aqui, que é não há crime em legítima defesa. E vamos então pular aqui para falar mais sobre isso no artigo 24 do Código Penal. Ele diz assim: considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual, algo que esteja acontecendo no momento, que não provocou, não foi você que provocou, por sua vontade, nem podia de outro modo evitar. Aqui é uma situação muito interessante. Você não pode, por exemplo, se defender com uma arma de fogo de um bêbado que está atormentando na janela do carro, tá? A não ser que você venha acreditar que ele está armado e faça algum movimento que leve você a acreditar que ele possa estar sacando uma arma, por exemplo. Tá? Isso pode acontecer, isso pode ser alegado, mas a princípio as forças precisam ser moderadas. Né? Você se defende com uma arma de fogo contra alguém que está, ou possivelmente, a gente já vai ver isso aqui um pouco mais pra frente, ou possivelmente está com uma arma de fogo. Agora, se alguém estiver com um pedaço de cabo de vassoura, você não pode se defender com uma arma de fogo, porque a lei diz aqui, não podia de outro modo evitar. Então vai ter um advogado aí dizendo que era possível você evitar de uma outra forma, então precisa ficar muito atento. Na defesa a gente trabalha muito com forças equivalentes. Se a pessoa tem a sua estatura e mais ou menos a sua força, vem querer brigar com você, você vai tentar fugir dessa pessoa, se necessário, brigar com ela para que ela não te agrida, para evitar essa agressão. Mas se você tem capacidade de evitar essa agressão sem o emprego da arma de fogo, é uma questão complicada, tá? Se você fizer uso da arma de fogo, o processo vai ser um pouco mais complicado, tá? Mas se a outra pessoa estiver, sim, usando arma de fogo, ou se for uma pessoa muito mais forte do que você, for notadamente alguém que você não conseguiria segurar com as suas próprias mãos, se for um grupo de pessoas que você sozinho você não conseguiria dar conta, então tudo isso é levado em consideração. Por isso, se você vai portar uma arma, se você vai ter uma arma em casa, você precisa estar muito atento à situação que está ocorrendo, tá? Não é porque você tem uma arma na cintura que agora você pode sair e enfrentar todas as situações com ela. Na verdade, é bem pelo contrário. A partir do momento que você tem uma arma de fogo na cintura, você vai fugir de todas as situações. A arma de fogo, ela é empregada sim para a defesa. Você deve sim ter uma arma de fogo, mas a arma é o último recurso. É a hora que você vê que não tem outra solução, você não tem outra forma de evitar isso e você precisa fazer uso da arma de fogo. Se você observar isso, mas como é que eu vou ter essa compreensão? Se você se preocupar com a defesa, se você estudar, se você parar para analisar, tem alguns passos aqui no curso que eu vou dando para você prestar atenção no ambiente, como reagir em cada ambiente. Se você fizer esse estudo, se você se preparar, você consegue ter essa noção, você consegue ter esse time de é a hora ou não é a hora de fazer o emprego da arma de fogo. Tá? Mas a gente conversa mais sobre isso. É só para deixar claro para você aqui que a lei vai tratar assim. Tá? Se for entendido que havia outras formas de agir, o processo é um pouco mais complicado. Tá? Você ainda consegue alegar legítima defesa, mas é um pouco mais complicada a situação. Porém, se a situação for grave mesmo, for crítica, for contra uma arma de fogo, você está totalmente assegurado. Porque só existe uma forma de você evitar uma agressão de uma arma de fogo, é agindo com outra arma de fogo. Se alguém vem contra você com um cabo de vassoura, você pode tentar pegar um cabo de vassoura. Se alguém vem com você, agredir você com uma pedra, você pode tentar agredi-lo para se defender com uma pedra também. Ou qualquer outra forma, se você é um lutador de jiu-jitsu, de Krav Maga, você tem outras formas de evitar isso. Agora, se uma pessoa vem contra você com uma arma de fogo, existem técnicas de artes marciais, mas não são tão eficientes. O mais eficiente é realmente fogo contra fogo, e você está garantido para se defender com uma arma de fogo. Continuando aqui o artigo 24, então ele fala que nem podia de outro modo evitar, vírgula, direito próprio ou alheio, você defendendo o seu direito próprio ou alheio, não precisa ser agressão contra você ou um roubo contra você, pode ser um roubo contra alguém que está com você, alguém do seu lado está sendo assaltado, está sendo agredido, você também pode
utilizar aí esse estado de necessidade, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir isso. O que está querendo dizer aqui? Não havia outra forma, tá? Nas circunstâncias, você tinha que entrar em ação. Por isso é importante você avaliar bem a situação para decidir. Tem que agir, tem que tomar alguma atitude, dá para ir na conversa, dá para tentar apaziguar. Então, sim, a lei garante para você o estado de necessidade e legítima defesa, mas tem que ser necessário. Você realmente precisava ter feito aquilo? Então, mais uma vez lembrando, não é porque você tem uma arma na cintura que qualquer briguinha, qualquer discussão, qualquer pessoa que reclamar de você no trânsito, você vai sacar essa arma. A arma é o último recurso. A lei te dá a garantia de utilizar uma arma para se defender, não é tão simples para qualquer um. É um pouco burocrático para você adquirir, para ter o porte, então, muito mais burocrático, mas é possível, não é nada impossível. É difícil, burocrático, mas é possível, tá? Mas entenda, ela é o seu último recurso. Você somente vai usar essa arma quando não houver outra saída. E agora entrando aqui no grande artigo 25, que fala da legítima defesa. O artigo 25, vou ler ele na íntegra aqui e depois a gente comenta. Artigo 25 do Código Penal. Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. O que está dizendo aqui no artigo 25? Que é assegurado a legítima defesa usando moderadamente dos meios necessários. É o que eu já falei. O que é moderadamente? Tem que ter um equilíbrio de força. Tá? Você não pode disparar um tiro num bêbado que está te incomodando. Você vai disparar um tiro em alguém que está te agredindo de uma forma mais intensa, que você não tenha como repelir de outra forma. E tem que ser uma injusta agressão. Tá? Se você provocou a briga, a pessoa sacou uma arma, você sacou em segundo lugar, atirou, dizendo que era para se defender, não é legítima defesa, tá? Porque foi você que provocou. As testemunhas vão dizer que você provocou. Então toma muito cuidado com o que você faz com a sua arma. Mas sendo uma injusta agressão, você não provocou, a pessoa veio deliberadamente ou te assaltar, ou de repente achou, não foi com a tua cara e começou a querer te agredir, então isso é uma injusta agressão. Atual, iminente, isso aqui é muito interessante. O que seria uma agressão atual? A pessoa já está vindo para cima de você, está querendo bater em você, ou já sacou uma arma e apontou para você. O que é iminente? Vamos imaginar que você aí percebeu a ação estranha de um sujeito. E normalmente onde um assaltante coloca a arma? Ele coloca ali embaixo da camiseta na cintura. Você viu que a pessoa levantou a camiseta, botou a mão dentro da cintura, você não vai esperar ele sacar a arma. Quem saca primeiro sai ganhando. Então você pode, na sua defesa, sacar a arma, realizar os disparos para se defender de uma ameaça iminente. Você não sabia se ele tinha ou não uma arma, mas tudo caracterizava que ele tinha sim, que ele ia sacar e ia atirar em você. Se depois for verificar que não, ele não tinha uma arma, mas se você conseguir provar que ele fez um movimento que parecia que ele sim tinha uma arma, que ele ia efetuar uma agressão mais violenta contra você, a legítima defesa também cobre você nesse sentido, tá? E pode ser direito seu ou de outrem, não precisa ser diretamente a você. De repente você está presenciando ali alguém da sua família, algum amigo, alguém que está do seu lado, vem um assaltante, começa a querer agredir, faz algum movimento brusco que dá a entender que ele vai sacar uma arma, você pode também sacar a sua arma e defender a vida de outra pessoa, ok? Então, resumindo aqui, a lei garante para você o estado de necessidade e garante para você a legítima defesa. Porém, você tem que ficar muito atento a isso, tá? Não é em qualquer momento, não é em qualquer situação, não é do jeito que você quer. É realmente para repelir uma injusta agressão. Para que seja configurada a legítima defesa, tem que ter uma injusta agressão. Uma injusta agressão é aquela que você não causou. E no caso ali do estado de necessidade, fala também que não provocou por sua vontade. Então você não pode ter provocado a ação. Se você provocou a ação, não é legítima defesa.
Agora, se você não provocou ação e você não tinha outros meios para se defender, você não tinha uma força equiparada, você não tinha outra situação, você estava em número menor, não tinha como senão sacar a arma e disparar. E se, claro, se a pessoa estiver com uma arma, você se defende com uma outra arma e não tem o que discutir, ok? E não precisa necessariamente a pessoa ter sacado a arma e apontado para você. Se ela fizer um gesto que leve a entender que ele estava armado, a legítima defesa também garante o seu direito, tá bom? Acontece que, depois de tudo isso, você vai ser encaminhado para a delegacia para dar o seu depoimento. Então, você precisa apresentar a história real. Não oculte nenhuma informação. Não tente inventar uma situação para tentar melhorar a sua legítima defesa. Não faça isso, porque sempre haverá testemunhas. Se o assaltante não veio a óbito, ele vai dar a declaração dele também. Serão juntadas as peças e depende muito também do entendimento, da interpretação do delegado. Tá? Então, a melhor forma, conte a verdade. Conte o que aconteceu. Esteja consciente dos seus atos. Haja somente em legítima defesa real. Ok? E conte a verdade do que aconteceu. Houve um caso, esses tempos que eu encontrei no Facebook, que uma pessoa agiu em legítima defesa. Mas ela ficou preocupada, achou que talvez a legítima defesa dela não fosse tão legítima assim. Ela deu uma floreada na história. O fim que o floreio da história dela acabou pegando um laço aí e ela foi presa pela história mentirosa que ela contou. O delegado da pessoa depois veio a público contando a história verdadeira, mas não tinha jeito, né? A história que foi oficializada foi a mentira que foi contada e na mentira a pessoa cometeu alguns erros aí, acabou tropeçando em alguns pontos e foi detectado que o que ele fez não era legítima defesa pela história que ele contou. Se tivesse contado a história verdadeira, estava configurada a legítima defesa. Então, assim, assuma os seus atos, faça o que você acha que deve fazer e conte a história verdadeira. Se você estava realmente em legítima defesa, fique tranquilo que você será protegido pela lei. Estado de necessidade e legítima defesa. Agora, se você não tem certeza, né, porque você não é um especialista em direito, se você não tem certeza que o seu ato foi em legítima defesa, você ligue rapidamente para um advogado. Ligue para um advogado. Se você tem uma arma, tenha um advogado na sua agenda de contato. Dê um panetone de presente para ele no final do ano. Eu tenho um aqui, ganhei de uma advogada, mas não é uma advogada criminalista, tá? Mas tenha contato com um advogado, uma advogada criminalista. Mande um panetone para essa pessoa, mantenha uma relação aí mais estreita para essa pessoa não receber ligação de um estranho, para ela saber quem é você, para ela te atender rapidamente. E na dúvida, primeiro você conta a história para o delegado, para o advogado. E o advogado vai te ajudar a contar a história verdadeira da forma correta para o delegado. E se o advogado entender que por algum motivo aí você não se enquadra em legítima defesa, o advogado já vai estar lá para apresentar a situação de uma forma que seja mais tranquila para você, que você consiga responder a situação aí de uma forma mais tranquila, tá? Temos que pensar nisso sim, porque às vezes no calor da emoção a gente pode tomar alguma atitude e no final das contas as autoridades podem não interpretar da melhor forma. Então, esteja ciente das suas atitudes, tenha sempre um advogado perto de você e agindo em legítima defesa, não tenha medo, tá? A lei te garante. Tudo certo? Bom, aqui nessa aula eu deixei no texto aí para você ver os artigos, tem o link do Código Penal se você quiser abrir, ele é muito extenso, você não precisa ficar lendo tudo. Aqui nos links já tem tudo que eu citei e ainda tem algumas leis que fazem alguns comentários aí, fazem algumas complementações, se você tiver curiosidade de entender também. Mas o que você precisava saber era isso. Sim, se você tiver uma arma, você pode agir em legítima defesa e que é muito importante você ter aí um advogado para te ajudar, porque muitas vezes a sua história pode não colar para o delegado. Não é que você esteja mentindo, mas muitas vezes a força policial pode já te receber achando que você não estava em legítima defesa e já criar talvez aí uma perspectiva sobre você. Se você é um CAC, às vezes o delegado ou o policial que atendeu a ocorrência não é muito a favor do CAC e tal, e pode acabar tendo uma visão inicial aí que vem atrapalhar no processo, tá? Então é muito, muito importante que um advogado te acompanhe, tá
certo? Então tá bom. Agora eu quero passar uma atividade para você, certo? Essa atividade que eu quero passar para você, eu dei uma pausa aqui que apareceu uma mensagem aqui no aparelho, mas deixa eu continuar. Sempre tem algumas coisas que interrompem a gente, né? Tem o barulho do cachorro, tem carro que passa na rua, mas a gente continua. Vamos lá. Qual que é a atividade que eu quero passar para você? Entre no Google e pesquise legítima defesa. Você vai encontrar ali alguns relatos, você pode procurar no YouTube também. Você vai encontrar relatos de pessoas que tiveram que tomar uma atitude em legítima defesa e você vai ver qual foi a interpretação da lei com relação a isso. Você vai ver qual foi a atitude que a pessoa tomou. É muito importante para você começar a montar aí o seu entendimento sobre o assunto. Não adianta eu simplesmente chegar aqui e despejar um monte de informação para você e virar simplesmente um texto na sua cabeça. Você precisa refletir. Por isso que esse curso ele é completo, porque eu não vou simplesmente te jogar informação, você decorar e sair para a rua, tá? Eu vou ajudar você, eu vou ensinar você como aprender e como desenvolver uma mentalidade de defesa. Porque eu não vou conseguir ensinar para você todas as possíveis situações que podem ocorrer na sua vida, mas eu vou ensinar para você as situações que podem ocorrer e como você deve agir. O cachorro apareceu aqui no cantinho, né? É o rádio, meu companheiro. Eu vou ensinar você a pensar, havendo uma situação diferente, uma situação que você nunca pensou ou que você nunca ouviu falar, mas ela pode acontecer. Você tem que estar preparado para saber refletir sobre a situação e saber tomar uma decisão, certo? Então eu vou ensinar você a desenvolver essa mentalidade de defesa, começando na sua própria defesa jurídica aí caso alguma coisa aconteça. Então a atividade é a seguinte: procure no Google, procure no YouTube, legítima defesa, e você precisa ver alguns vídeos, ver alguns textos sobre pessoas que agiram em legítima defesa, qual foi a situação, como elas agiram e qual foi o entendimento da justiça. Você gastar aí 1 hora fazendo isso, você já consegue ter um bom material. Você vai ver aí algumas interpretações erradas da justiça do delegado, que muitas vezes depois foi efetivado aí a verdade, veio à tona, foi corrigida a situação, porque uma primeira impressão é uma coisa, né? Depois analisando a situação é outra. Mas você vai ver tudo o que acontece aí e o que pode talvez acontecer com você se você vier a precisar executar um disparo com a sua arma de fogo numa legítima defesa. A sua arma será apreendida para verificação e você vai sim responder o processo. Não quer dizer que você será condenado, não quer dizer que você será criminalizado, mas vai existir uma burocracia aí. Tendo chegado à conclusão que estava tudo ok, que foi uma legítima defesa, que não havia outra situação, que você está dentro da lei, a sua arma será devolvida e você estará tranquilamente com a ficha limpa, certo? Para isso é muito importante você saber como agir, quando agir. Isso nós vamos ensinar aqui. E você precisa também ter uma amizade com um bom advogado, certo? Então, continue aí nos estudos, tem muito material pela frente. Eu estou muito contente de você estar aqui e espero que você desfrute muito desse material, que isso faça diferença na sua vida, certo? Se você analisar todo o material que eu passar para você e você fizer as atividades que eu propor aqui para você, você com certeza estará preparadíssimo para se defender de uma agressão e se defender juridicamente também desse assunto. A partir daqui nós não falaremos mais de situação jurídica, falaremos apenas de parte prática da defesa, ok? Então segue o conteúdo aí, ele estará sendo disponível logo para você. Dá um tempinho aí para você poder fazer atividade e logo você vai ter acesso aí ao próximo conteúdo, ok? Um grande abraço, fica com Deus e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!